Bem-vindos a mais uma entrevista com diretores e diretoras, idealizadores e idealizadoras e curadores e curadoras de festivais e encontros de fotografia brasileira. Hoje vamos receber João Hulta, que tem uma longa carreira também de fotógrafo, de curador, de pensador, de professor, né? Faz um trabalho de educação muito específico, que ele vai falar um pouco sobre isso. E é o idealizador, o organizador e o curador e o produtor, né, João? Tem multifunções no Festival de Paranapiacaba. João, muito obrigado por você participar dessa série de entrevistas que a gente está fazendo, uma parceria do Ateliê Oriente com o Instituto NUST de Brasília, e tem sido um prazer muito grande conversar com todos os festivais, e Paranapiacaba não poderia ficar de fora dessa nossa conversa, que a gente pretende que seja cada vez mais abrangente e coletiva. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você, né? Nós estamos mais próximos agora, né? E parabenizar pela iniciativa, né? Que eu acho que isso fortalece todos os festivais, fortalece a cadeia produtiva da fotografia. Eu acho muito importante essa iniciativa que vocês estão fazendo. Que ótimo, João. Obrigado. Vamos começar pelo próprio festival em si, né? Paranapiacaba é um festival jovem, jovíssimo, né? Muito recente, que começou e tal. E aí, João, por que o festival em Paranapiacaba? E contextualize um pouco onde é que fica Paranapiacaba, que muita gente provavelmente não tem noção de onde é que está Paranapiacaba geograficamente e a sua importância cultural e econômica também. A ideia de fazer festival, eu já vinha com a ideia faz tempo, né? Sempre essa oportunidade de estar indo nos festivais, de fazer mini festivais pelo Senac, fazer outros tipos, né? Mas achava que precisava ter um pouco na linha, né, do que é feito em cidades históricas, em espaços históricos, porque para valorizar a memória, o patrimônio. E Paranapiacaba fica a 1h15 aqui de São Paulo, né? 1 hora aqui no centro da cidade. E era um lugar que eu sempre visitei. É um lugar muito fotogênico, né? As pessoas, os professores, todo mundo vai lá para fotografar, tanto fotografia, né, social, meio ambiente, são vários campos lá que você pode levar para fotografar, processos históricos. E aí, nessa daí, eu estava pensando, e o que me motivou muito foi, eu sempre tive uma questão do engajamento em atividade com a questão, né, de projetos sociais, de direitos humanos. E, nesse sentido, eu estava sentindo a necessidade, no início de 2018, a gente o país estava muito difícil, não esperava que tivesse pior agora, mas estava muito difícil e a questão dos direitos humanos não era uma coisa muito bem resolvida, né, por boa parte da população, não entendia o que era. Então, a ideia era fazer um festival envolvendo essa questão dos direitos humanos. Como também sou professor há muito tempo, nós não tínhamos nenhuma verba, né, já vai ser o terceiro, a gente não tem apoio, lei de incentivo, a gente não tem financiamento. Pensei em fazer junto com um processo formativo com os alunos do bacharelado de fotografia do Senac e com voluntários. Então, a partir dessa necessidade, né, de discutir a questão de fotografia e direitos humanos, pensar em realizar esse festival de uma forma de trabalhar com a educação, porque eu acho que a educação é uma das soluções que a gente tem para esse impasse que a gente está vivendo no país. Você falou da educação e dos direitos humanos, e Paranapiacaba, o festival está muito voltado para essas duas questões e também para o meio ambiente, né? São mais ou menos 3 pilares do Festival de Paranapiacaba, o que o caracteriza de forma muito específica, né? Os outros festivais trabalham com, às vezes, temas diferentes cada ano e tal, mas Paranapiacaba me parece que tem esse foco nessas 3 que eu chamei de pilares, né? Sim. A educação, os direitos humanos e o meio ambiente. Não é isso? Exatamente. E surgiu porque minha trajetória na fotografia
foi sempre trabalhar com empoderamento e com grupos marginalizados e subrepresentados, né? Como mulheres, jovens em situação de rua ou jovens vulneráveis, afrodescendentes. Então, todo o meu início na fotografia foi em função desse campo. Eu comecei trabalhando como professor em projetos em comunidades, né? Sendo voluntário em projetos em comunidades. Então, por mais que eu tenha feito também uma outra trajetória com curadoria de exposições, sendo professor, isso sempre está na minha vertente. Então, a ideia foi tentar falar para as pessoas, motivá-las para elas entrarem nessa embarcação, né, nessa jornada para discutir. E o que a gente tem visto é que muita gente tem essa necessidade também de discutir esses assuntos. Você faz um trabalho já há algum tempo com deficientes visuais, né, João? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é um tema tão importante. Quer dizer, o fato da pessoa ter uma deficiência visual não a impede de interagir com a fotografia ou produzir fotografia e tal. Sim, é um projeto que começou em 2008. Ele começou pensando, a gente pesquisou se tinha outros projetos no mundo, não tinha projetos dessa parte, então a gente começou de uma forma que eu acredito mesmo na forma da educação participativa, no conhecimento conjunto entre os alunos, os professores, né? Nessa forma que você vai tentando produzir algum em conjunto. Então surgiu em 2008 e até hoje vem se desenvolvendo. O projeto era para durar 1 ano, só que o aprendizado foi tanto, né? A troca foi tanta entre os alunos que participavam, as pessoas deficientes, né? E os professores envolvidos no projeto, que ele continua todo ano, a gente sempre está aprendendo, né? Porque eu acho que isso que é uma das questões da educação, né? A diferença, a diversidade. Quanto mais diferente, mais a gente pode aprender. Então, quanto mais uma pessoa pensa, né, em produzir uma imagem, trabalhando com os outros sentidos, a gente pode aprender, os videntes podem aprender muito com isso. Então, tem sido essa troca intensa, né? Tanto que tenho feito projetos em vários lugares, agora estou fazendo projetos, estava acabando de fazer um projeto no exterior, tá suspenso por enquanto, mas são vários projetos que envolvem essa questão da acessibilidade e nessa perspectiva, né, de uma pessoa fotografar usando os outros sentidos. Eu fui, não sei se você lembra, eu fui na inauguração de uma exposição no ano passado aqui no centro de São Paulo, né? E eu fiquei muito impressionado com a alegria daquelas pessoas, né? Como se elas estivessem, claro, entre aspas, totalmente vendo o mundo de outra forma, né? Então é muito intenso isso quando a pessoa se sente incluída depois de tanta exclusão, né? Exato. São pessoas como várias outras que a gente falou dos grupos marginalizados que são invisíveis, né? Então, a fotografia documental, principalmente, outro tipo de fotografia, permite, né, essa visibilidade. E a educação, nesse ponto, sim, né? O orgulho deles é porque, de algumas dimensões, é porque eles percebem que eles podem ser autônomos e fazer tudo o que todo mundo faz, né? Porque eu nunca me esqueço, no primeiro dia de aula, falando que todos nós somos deficientes. Então, como a gente tratar essa deficiência e como encarar essa deficiência? E a gente tenta passar isso também no festival, a gente sempre faz exposições acessíveis. A cidade, ela é uma cidade histórica, né? Tem seus limites, mas como a parte da educação, do encontro de alfabetização visual que a gente faz lá com projetos socioculturais, e essa parte de acessibilidade é sempre muito, a gente tem muito carinho, porque a gente acredita que é importante essa discussão e essa diversidade de perspectivas. Sim. Aliás, pensando nisso, essa deveria ser uma das funções principais do Festival de Fotografia, né, João? Eu acho que a gente está aprendendo, né? Eu visito muitos festivais. Como eu falei, isso está na minha origem. Eu comecei trabalhando com isso. Então, para mim, sempre foi natural pensar, né, em todos esses assuntos. E eu tenho sentido em vários festivais, com vários amigos, que eles têm percebido isso, né? Tem um processo que as pessoas entenderem, né? Acho que a própria sociedade, né? Mas eu acho que
vários outros festivais estão percebendo como é importante essa questão, né? Eu acho que eles cumprem esse papel educativo em várias dimensões, mas acho que pode ser fortalecido nesse campo da diversidade. Consequentemente, da inclusão, né? Claro. Exato. Para falar da diversidade, você fala da inclusão. Agora, você Isso. falou que Paranapiacaba é uma cidade histórica, né? E por que ela é uma cidade histórica? Ela é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN. É uma vila, na verdade. Ela pertence ao distrito de Santo André. E ela tem o que acontece? Ela é basicamente todo o desenvolvimento do estado de São Paulo, né? Até essa desigualdade entre São Paulo e o Brasil é devido à estrada de ferro Santo Jundiaí, que os ingleses construíram em 1867. Então, com a descoberta, né, com a plantação de café, né, no 1800, 1850, por aí, o que aconteceu? O escoamento era feito pela Serra do Mar, que tinha um declive de 800 metros. É muito difícil, né? Para quem não conhece, né, entre Santos e o Planalto, onde fica a cidade, são 800 metros. E era muito difícil passar. Então, os ingleses bolaram o sistema, né, um sistema funicular, que era usado em outras partes, mas para a época era muito avançado, que fazia com os trens, né, para escoar o café de São Paulo aqui para Santos e para exportação. Então, São Paulo, no início de 1820, 1830, tinha 20 mil habitantes. Falava-se mais tupi-guarani do que qualquer outra língua, que o português, né? Era uma pequena vila comparado com todas as cidades em volta, né, da costa brasileira, né? Era muito, não tinha tanto desenvolvimento. Então, a partir do café... Desculpa, do século XIX ainda? 1820, Olha. 1830, São Paulo tinha 20 mil habitantes. Olha, não sabia. Porque a gente pensa em São Paulo sempre como essa megalópole, né? Não, engraçado que São Paulo foi fundada alguns anos antes do Rio de Janeiro, mas em 1820, certamente, o Rio de Janeiro era uma cidade grande, se comparada com a vila que era São Paulo, né? Interessante. São Paulo era muito menor que Santos, Recife, todas as cidades do Nordeste praticamente, né? Por quê? Porque acontecia tudo em Santos e São Vicente, né? Tinha subido o Planalto, né, nessa parte, então era muito difícil isso com as mulas. Ainda hoje existe esse trajeto com as mulas, né? É uma calçada, chama Calçada do Lorena. Está fechada, mas ainda é histórica, uma calçada de pedras. E nesse sentido, com essa construção da ferrovia, houve todo o desenvolvimento. Então, as estações que foram construídas no Planalto, né? Então, Santo André, Mauá, Lapa, Brás, Moca, Bom Retiro, toda essa região se desenvolveu em torno da ferrovia, né, para o café. Quando acabou o café, né, quando teve a crise do café nos anos 30, o que aconteceu? Começou a questão têxtil, né, dos imigrantes que estavam, né, vieram para esse branquear o país, né? Então, surgiu a indústria têxtil e depois a indústria automobilística. Então, tudo foi por causa dessa ferrovia. E nessa ferrovia moravam os funcionários, são casas de madeira, moravam os funcionários que trabalhavam nesse sistema funicular. Então, é ligado ao desenvolvimento econômico do Brasil, de certa forma. Exatamente. Né? Tem uma importância enorme. E Paranapiacaba significa de onde se vê o mar. Depois eu vou mostrar uma imagem aqui que dá para ter essa sensação da vila. A vila tem mais ou menos 700 habitantes, né? Tem poucas casas. Hoje está totalmente fechada, né? Por causa da pandemia. E eu imagino que essa vista para o mar, essa Paranapiacaba, esteja mais bonita ainda, porque por causa desse negócio do isolamento social diminuiu muito a poluição, né? Eu estou aqui em São Paulo também e às vezes eu subo aqui na laje do prédio, no 15º andar, e é incrível, né? Como é que o horizonte ficou mais limpo, mais bonito. Imagino que lá em Paranapiacaba isso seja mais presente ainda. E Paranapiacaba tem o negócio de um nevoeiro também que invade a cidade, né?
Eu tenho aqui uma imagem ou um pequeno vídeo, vou tentar mostrar, não sei, vou tentar Claro, aqui. ótimo. Bota junto. Aqui é a estação, chamava-se Alto da Serra. Essa é uma foto do Guilherme Gaensley, né? E Eu não que estou se vê vendo, a não. parte alta e a parte baixa da vila. Oi? Você tá compartilhando a tela? Ah, eu não compartilhei, espera aí. Acho que agora... Olha, que incrível. Isso é de quando, João? Esse é do início do século, de 1910, 1911. Aqui tem a vila. Então, tem um relógio, que era a réplica do inglês. Aqui tem a parte alta com a igreja e aqui a parte baixa. Então, ela é totalmente dentro aqui da Mata Atlântica. E aqui a gente tem a vila de Paranapiacaba. Aqui é um teatro, é um dos últimos teatros que tem cinema, que ainda existem em São Paulo, né? Um dos primeiros assim foram criados, que ele é de 1903. Aqui é o trem que vai, aqui embaixo é Santos, então Paranapiacaba, né, em Tupi-Guarani, de onde se vê o mar, e aqui vem para São Paulo, né? Vem para a cidade. E ela totalmente dentro da Serra do Mar. E aqui tem um campo de futebol. E esse campo de futebol é famoso. Por quê? Porque é um campo de futebol, se você for pensar, quem fez esse campo, essa daí era da São Paulo Highway. São Paulo Highway. Quem trabalhava na São Paulo Highway era o Charles Miller, que trouxe o futebol para o Brasil. Simplesmente o Charles Miller. O Charles Miller. Ele jogava nesse campo porque os funcionários da São Paulo Highway jogavam nesse campo. E os times, eram 2 times famosos que jogavam aí, e tinha neblina, né? E conta o Corinthians jogou aí, tem um troféu lá na Vila, que o Corinthians jogou com o time da Vila, o Serrano, e perdeu de 2-1, né, nesse jogo. Olha. E perdeu por quê? Porque o horário que eles estavam jogando é o horário que vinha a neblina, lá pelas 3, 4 da tarde. E o pessoal estava acostumado. E conforme foi passando o tempo, conta a lenda, né? Isso é uma brincadeira, o Serrano foi colocando mais jogadores no campo e o juiz não percebeu. Essa é uma parte... A historiadora lá, a Vilma da Vila, fica brava quando eu conto essa história, essa outra vertente da história, né? Foi por isso que o Corinthians perdeu nesse dia. Mas realmente teve vários jogos. Isso foi em 1905. Olha, que incrível. Pô, não sei se tem, mas deveria ter uma estátua em homenagem ao Charles Miller em Paranapiacaba, que realmente... É uma área que está tombada, está voltando a reformar os espaços, né? É muito importante. E tem... aqui são os voluntários, né? Agradecer eles, assim, sempre, né? Toda a equipe, todos os jovens, todo mundo pode ser voluntário, mas a maioria são jovens. É um grupo grande, são 40 pessoas normalmente que trabalham no festival. Agora a gente está com um grupo menor, de 25 mais ou menos, que está fazendo o festival online. E como você falou, às vezes a gente tem que fazer tudo. Outro dia eu estava fazendo lá a arte do post junto com a menina, eu fazendo. Tem que fazer. E é uma forma participativa. Por exemplo, ontem mesmo a gente estava numa decisão de uma live que vai ser com algumas pessoas e eu era a favor de uma linha de convidados e o grupo foi a favor de outra e vai ser a favor de outra. Então, é uma forma participativa desse conselho, desse grupo, e que nós vamos decidindo em conjunto, então eu tenho que convencê-los ou não, né, dessa linha. Então, por isso que nós temos, ao mesmo tempo que a gente chama, né, veio Maurinho Biziliar, Cláudio Dujar, Tiago, Evandro, né, Nair... Tiago Santana, Evandro Teixeira. Exato, Tiago Santana, Evandro Teixeira. Ao mesmo tempo, ele é também dividido numa parte de muitos jovens que se apresentam, né? A gente tem um grupo grande, né, de jovens que se apresentam no festival porque esse é nossa linha
curatorial, né? Aqui à noite, aqui são as palavras. E aqui é um dos trens, né, antigos que tem na vila. Aqui é a estação que foi restaurada. Existia um trem que sai da Estação da Luz, é um trem turístico que a gente faz uma parceria com eles. É isso. Tem mais um vídeo aqui, não sei se... bom. E essa viagem de trem demora quanto tempo, João? Olha aqui. Essa demora 1h30. Aqui é do último festival, o teatro. Aqui é a passarela da Cidade Alta para a Cidade Baixa. Nós fizemos exposições da convocatória, né, na parte externa. Nós tivemos, no último, em 2019, 26 exposições fotográficas. Fizemos parcerias. 26? Aqui a gente fez uma exposição, como era primeiro... Aqui é o trem chegando. Como nós fizemos a parceria com a Canon, a gente conseguiu impressão de algumas exposições e outras nós fizemos parceria também com os artistas. E essa é uma neblina que cai de repente. Por que neblina? Porque como é muito alta, ela fica dentro das nuvens. Então, de repente, você está andando na cidade, passou um segundo, você já acabou, já não está enxergando um palmo na vista. Então, é uma das coisas que chama atenção na vila. As pessoas, muitos vão para lá. Essas são fotos das exposições do último festival. Muita gente vai para lá, a gente fala, poxa, histórico, isso, a vila, não sei o que lá, que vocês mais gostaram? Da neblina, quando chega a neblina. É que as pessoas... Então dá um ar diferente. Aqui era sobre o Brexit, uma exposição sobre muros, Maurinho Bisiliar, Zanelli Mugnoli. Aqui é uma exposição que a gente fez no campo, que era 1º de setembro, aniversário do Corinthians. A gente fez uma exposição no próprio campo. E assim por diante. Quer dizer, as pessoas ficam fascinadas por essa característica tão marcante da cidade, dessa neblina, que é uma coisa muito mágica também, né, João? E a gente, quando fala de fotografia, a gente fala de magia, lógico, né? Então, eu acho que adiciona essa camada muito interessante também para o evento. João, deixa eu te perguntar uma coisa. Você atuou como professor durante muitos anos, ainda continua dando aula, evidentemente, trabalhou 30 anos no Senac, se não me engano, e você sempre, como você mencionou aqui, você sempre acompanhou muitos festivais e participou dos festivais, está sempre atento a essa questão dos festivais como plataformas de aumentar a capilaridade da fotografia e também ser uma coisa educativa e não só cultural, né? Nesses anos todos, nesses 30 anos, essas 3 décadas, você atua na fotografia e na arte-educação, se a gente pode dizer isso. Qual é a mudança que você tem visto nos festivais recentemente, de um tempo para cá? E também o que você projeta daqui para frente com essa nova realidade, esse novo normal que a gente deve ter que conviver? Eu penso que o que acontece nos festivais é sempre reflexo da sociedade, né? Eu acho que essa possibilidade de acesso àqueles grupos que eu falei subrepresentados, né, se mostram mais presentes, né, nos festivais agora. Então, essa é uma demanda que não dá para voltar para trás, né? Não dá para não pensar dessa forma, né? E eu tive a oportunidade, também viajo muito para os outros festivais, costumo sempre para Alice, na Inglaterra, também outros nos Estados Unidos, e o que se percebe também é isso, né? Existe uma grande frequência de mulheres nos festivais, a participação ainda não é representativa e proporcional, né? Eu tenho fotos assim, coincidentemente, eu fui tirando fotos aqui e, por exemplo, mostrei em sala de aula o último festival de Alice, que foram 50 anos, sempre a maioria sempre eram mulheres nas exposições, no andar, então era impressionante, era 70%, 80%. Só que a produção de público, né? E mesmo assim também é um público branco,
né, em Arles, né, que é um festival caro, que as pessoas têm que se deslocar para lá, e França tem um grande percentual, né, de colônias afrodescendentes, mas mesmo assim isso chamou atenção. Eu comentava com algumas amigas que moram lá, elas não tinham percebido isso, então tanto é que depois na Paris Photo a gente percebe que agora eles estão querendo mexer, porque é uma demanda da sociedade por essa maior representatividade, né? Então eu acho que isso não vai, e está acontecendo, não é, eu acho que por pressão. Então eu acho que a solução sempre é a gente pressionar de uma forma equilibrada, tolerante, sempre pressionar em todos os campos. Tem que ser pensado nisso também na sociedade. Com relação ao futuro, a minha perspectiva, né? A gente nunca sabe, uma coisa muito nova, ninguém esperava, ou poucos esperavam que ia acontecer. Eu penso que os festivais vão entrar no momento, né, de 2 anos de um pouco de dificuldade de reposicionar a forma de trabalhar, mas eu acho que no máximo em 2 anos nós vamos retornar àquela força, né? Porque festival é encontro, festival é experiência, festival é se relacionar, é conhecer pessoas. Eu tenho, acho que muita coisa do que eu aprendi foram nos festivais, e não só nas palestras, né? Mas você sabe, né? Naqueles encontros que vocês fazem ali em paralelo, né? Nas conversas, nos relacionamentos. Então, eu acho que volta ao normal depois que tiver essa vacina, depois a gente vai mudar algumas coisas. Mas eu acho que daqui a um tempo tudo volta ao normal. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, né? Porque é do ser humano querer se encontrar também, né, João? É uma coisa que é intrínseco, né? Esse encontro físico, que eu digo, né? E isso é uma coisa que está muito presente assim, nas nossas conversas, nas nossas entrevistas com todos os festivais, eles falarem, todo mundo fala um pouco isso, né? Como é que festival, vamos dizer assim, a matriz do festival é festa, e é encontro, e é participação, né? E no caso de Paranapiacaba também tem isso, vamos dizer assim, como a gente falou, os seus pilares dessa inclusão e esse olhar que eu espero seja cada vez mais empático em relação a essas camadas, vamos dizer assim, da sociedade que não são tão representadas, né? Você falou dos brancos, né? Na sua maioria, em Arles, o público não só de mulheres, mas de brancos, né? E isso vamos dizer assim, quase que uma idiosincrasia que é constante e cotidiana que a gente vive no Brasil, que nós temos uma imagem de ser um país de branco, quando na verdade nós somos um país de uma população majoritariamente negra ou parda, e por aí vai, né? Mais ou menos 70% da população brasileira de não brancos. Então, isso a gente não vê isso representado nem na arte, nem na fotografia, e nem nas interações, vamos dizer assim, socioeconômicas e culturais do país. Então, e os festivais têm, eu acho, um papel importante nesse sentido, né, João? De trazer cada vez mais, como você disse, essa diversidade, e através, como você também falou, através de ações empáticas e não raivosas e tal. A gente não pode às vezes cometer o mesmo erro, né, que o extremo comete, né? A gente tem que achar um equilíbrio e ter com a relação de tolerância, da diversidade, de respeitar a opinião, né, da liberdade. Então, eu entendo que esse é um caminho mais demorado, mas é o caminho mais natural das pessoas se educar. Eu acredito também na questão, como eu acredito na educação, e eu falo sempre que todo mundo é professor, e a gente está aprendendo a todo momento com todo mundo. Então, a gente está indo num festival, está batendo um papo com alguém, está lá o garçom fazendo alguma coisa, tal, o cara que está atendendo você, ou alguém que está conversando com você, um trabalho, né? Você está toda hora aprendendo. E depende, a gente pode aprender coisas boas, né, ou não, e as pessoas podem ensinar coisas boas ou não. Então, essa é uma forma, nos festivais, é uma forma potencializada de se aprender. Por quê? Porque a gente mexe com a experiência, a gente mexe
com os sentidos, né? Eu vi muito quando você falou, né, na questão dos deficientes visuais, desenvolve muitos sentidos, né? A gente está lá bebendo alguma coisa, está lá se abraçando, está lá comendo. Então, por essa percepção, a gente aprende pela percepção e pelos sentidos. Então, essa experiência é muito rica, é muito forte, né? Eu venho dos festivais com 1000 ideias, 1000 propostas, mil pensamentos, né? É muito efervescente estar junto nesses encontros. Uhum. Não, você falou dos voluntários, né? Que chegou já a ter um grupo de 40 pessoas. Essa é uma efervescência incrível, né? Você ter um grupo de 25 a 40 pessoas trabalhando em prol de um festival e formar pessoas, formar público, né? Isso é muito estimulante mesmo e fica cada vez mais evidente como é que a gente pode, como é importante a gente se abrir para essa diversidade, né? Porque a gente acaba ganhando pensamento crítico também, né? Isso Por exemplo, desses voluntários, 90% dos voluntários são mulheres. E elas que procuram, né? É um caminho no bacharelado também, 90% são mulheres. Ali também. Então, é um caminho natural. Eu falo assim que o festival não é um evento, é um processo formativo, porque eu acredito nesse processo e nessa formação até se chegar em alguma coisa e continuar. A gente, em função disso, com a boa relação, a gente tem uma casa na vila. Está fechada agora, a gente tem uma casa que tem residência de artistas durante o ano, a gente tem atividades, né? A gente faz uma série de... Porque a gente acredita que não se faz só... mesmo na educação, quando eu dou, agora eu vou voltar a fazer alguns projetos sociais em comunidade, agora mesmo estava acertando um, né, numa comunidade em Santo André, um projeto de fotografia, e mesmo em sala de aula, e nesse processo, é sempre uma troca, né? É sempre uma relação, né, de troca por causa que o outro tem uma experiência diferente da sua. Maravilha. João, infelizmente chegamos aqui no final da nossa conversa, nosso papo. Queria te agradecer imensamente novamente por participar, né? Sempre o encontro com você sempre tão rico e gostoso e afetuoso, né? A gente nos encontramos sempre aí pelos festivais e pelos eventos de fotografia, sempre realmente um prazer estar com você. Queria que você deixar com você os últimos minutos para você falar alguma coisa que você quiser sobre Paranapiacaba, ou sobre fotografia, ou sobre o festival. É tudo seu. Obrigado. Eu queria agradecer nessa oportunidade de estar conversando e conversar também com você é sempre um prazer. A gente se encontra algumas vezes, mas há uma conexão, né? A gente se identifica e eu penso isso. A gente tem que fazer. Eu fico tranquilo e tenho a gente tem uma liberdade para fazer o festival, ao mesmo tempo que muitas vezes a gente não tem a verba, isso dá uma liberdade tremenda para a gente, né, fazer, porque a gente decide o que a gente quer, da forma que a gente quer, pode convidar e falar o que quiser no festival, então é uma forma diferente. Acho que cada um tem o seu jeito, é muito importante que cada festival tenha a sua característica, o seu público, a sua forma que se identifica, né, com a direção ou com a cidade que ele tem. E a gente espera que os festivais voltem com toda a força que eles tinham, né? É impressionante a força que a gente tem nesses encontros, e que a gente possa estar melhor daqui a um ano, tanto em termos, né, de cidade, quanto de governo, quanto de oportunidades. A gente sabe que tem muita dificuldade, né, das pessoas, mas eu acredito nessa ação e reação. Eu acredito que o que está acontecendo agora, a gente vai se unir. Eu já tive outras experiências como essa, assim, na vida, de estar com momentos difíceis assim, as pessoas se unirem, né, os grupos se unirem para a gente fazer uma reação, mas sempre de uma forma democrática, tolerante, afetiva, para buscar mais justiça social, porque a gente vive realmente
aqui no Brasil uma grande desigualdade, infelizmente. Infelizmente. Bom, João, mais uma vez, muito obrigado. Relembrando aqui que essa entrevista com o João Cuxa do Festival de Paranapiacaba faz parte de uma série de entrevistas com os festivais e os encontros de fotografia brasileiros. É uma parceria da Ateliê Oriente com o Instituto NUS, e essas entrevistas vão estar disponíveis, muito provavelmente agora, a partir da primeira semana de junho, no canal do YouTube do Ateliê Oriente e do Instituto NUS. João, mais uma vez, obrigado. Sempre um prazer estar contigo. Obrigado, viu? Valeu.